com menos conhecimento, Deus não perdoou aqueles irmãos, quanto mais agora, com mais conhecimento, com mais privilégios, com mais meios, com mais recursos, nós não vamos escapar também das consequências do juízo divino se nós formos negligentes. Você está entendendo? O argumento dele, o pensamento, aqueles irmãos tinham muito menos do que nós, eles foram desobedientes, Deus os puniu. Nós temos muito mais do que eles. Se formos negligentes e desobedientes, Deus também não deixará de nos punir. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Se a desobediência à antiga aliança trazia castigo imediato, quanto maior será o juízo pela desobediência à nova aliança? Por uma razão muito simples: Jesus é superior aos anjos. Pode passar despercebido? Quem entregou a revelação no Monte Sinai? Os anjos. E quem trouxe a revelação da salvação da nova aliança? Jesus Cristo. Jesus é superior aos anjos. O mensageiro e a mensagem da nova aliança são maiores e melhores do que os mensageiros e a mensagem da antiga aliança. O que nós temos hoje, irmãos, é melhor. Quanto maior o privilégio, maior o castigo pela negligência. Nós falávamos hoje pela manhã, estudando aqui mesmo em Hebreus, sobre o descanso de Deus, no capítulo 4. E eu não sei se você já percebeu, provavelmente sim, mas aquele povo que mexeu com a compaixão de Deus no Antigo Testamento, aquele povo oprimido lá no Egito, escravizado, diz que o clamor daquele povo subiu até os céus, e Deus se compadeceu do sofrimento daquelas pessoas. Por isso então que Deus olha com misericórdia para aquele povo, levanta Moisés e faz uma promessa: eu vou tirar o povo da escravidão, eu vou tirá-los do Egito e eu vou levá-los para a terra de Canaã, para uma terra boa, para uma terra que mana leite e mel. Eu tenho algo melhor para vocês. Mas aquele povo foi incrédulo, apesar da mão boa de Deus agindo todos os dias, providenciando a cada momento ali. Nós tínhamos um povo incrédulo, um povo que desobedeceu a Deus, um povo que não entrou no descanso de Deus. Não entrarão no meu descanso. Capítulo 4 de Hebreus. Eles perderam a bênção da presença de Deus. Você tem entrado no descanso de Deus? Você tem desfrutado das bênçãos de Deus na sua vida, da presença de Deus, do privilégio de participar dos planos eternos de Deus na geração presente? Você tem valorizado, reconhecido todo o privilégio que Deus tem te dado? O chamado não é um peso, é um privilégio. Você tem visto assim? Você tem entendido dessa forma? A gente falava sobre o livro de John Piper, Alegrem-se os Povos. É um livro missionário. Nós temos na nossa biblioteca. Você pode adquirir esse livro, fantástico, sobre missões. E John Piper fala exatamente sobre isso, a teologia de missões para a igreja, nesse livro Alegrem-se os Povos. E ele dizia: olha, alguém perguntou, por que é então que eu não vou ser um missionário? Eu falo tanto de missões, eu promovo tanto missões na minha igreja, por que é que eu não vou para o campo missionário? E aí ele entendeu o seu chamado, ele ouviu a voz de Deus, ele entendeu a vontade de Deus. Irmãos, o que define o chamado não são as necessidades, porque se fossem as necessidades, todos nós deveríamos ir para a África, onde há a maior necessidade. Então o que vai definir o seu chamado não é onde mais tem necessidade. O seu chamado é uma questão de obediência. A questão é aonde Deus deseja que você esteja. É um lugar onde você pode exercer mais influência. Então para uns pode ser o campo missionário, para outros pode ser pastoreando uma igreja, e John Piper chegou a essa conclusão. Para outros pode ser lá no seu ambiente de trabalho,
pode ser no seu lugar de estudo, na profissão que Deus te deu, o lugar onde cada um de nós, ouvindo o chamado, a vocação e o propósito de Deus, pode ser diferente para cada um, e certamente é diferente para cada um. Então a questão é, aonde você pode ser mais útil no reino de Deus? Aonde você pode ser mais multiplicador? Aonde você pode ser mais influenciador dentro do plano de Deus? Então obedeça. Respondendo isso, compreendendo o chamado, entendendo a vontade de Deus, só nos resta obedecer à vontade de Deus, aonde você pode mais promover a glória de Deus. Se nós negligenciarmos, irmãos, como escaparemos? Como escaparemos se nós formos negligentes com a obra do Senhor? A gente quando ouve falar de missões, a gente escuta muito falar sobre a África, e é bom porque a gente escuta falar muito sobre os mais diversos campos missionários, e a gente começa a ouvir aqueles desafios, e eles são empolgantes. A gente tem falado bastante sobre Portugal, e nós, quando falamos sobre Portugal, nós estamos falando sobre um campo missionário altamente necessitado. Hoje seria a melhor porta de entrada para a Europa. Mas sabe o que acontece ali? Deus simplesmente não faz parte mais da vida das pessoas. A Europa vive uma grande crise econômica e uma grande frieza espiritual. Você chega nas igrejas em Portugal, praticamente não tem novos convertidos. A gente olha para esse auditório, nós temos pessoas jovens nesse auditório. O último pastor de Portugal com o qual conversei, ele disse: a pessoa mais jovem da minha igreja tem 50 anos de idade. Aqui ninguém tem 50 anos ainda, né? O mais jovem tem 50 anos de idade. Estou lá há 2 anos, não tem uma conversão. Inclusive, em Portugal, ele é conhecido como cemitério de missionários, porque o pessoal que vai para lá, os que voltam desanimados, e os que lá ficam estão há anos, aparentemente sem ver acontecer absolutamente nada. É desanimador. Então, quando você entende e tem convicção do chamado, você vai ficar lá a vida inteira. Se Deus te quer lá em Portugal, a vida inteira, ainda que não tenha uma conversão sequer, mas você está cumprindo o chamado de Deus. Mas é uma situação, irmãos, difícil. Se talvez você pense num propósito para a sua vida, se talvez você considera o campo missionário como um desses chamados para a sua vida, se você pensa em usar a sua vida da melhor forma possível nesse grande projeto de Deus, e você é alguém ousado, de coragem, não tem medo de desafios, nós estamos dispostos a enviar você para Portugal. Mas o que vai manter você firme na sua batalha, na sua caminhada, é a convicção do chamado. O pastor Elias, lá de Portugal, dizia: olha, pessoas têm vindo para Portugal sem essa convicção, e aí elas trabalham, as portas estão fechadas, as pessoas não querem saber de Deus, a crise econômica é grande, as pessoas estão se matando, e aí o que acontece? Esses missionários desanimam, e eles voltam para o Brasil e desanimam outros que estavam pensando em ir também para o campo missionário. Se não é convicção, se não tem certeza, se não sabe qual é o seu chamado, a melhor coisa a você fazer é não vá, não entre, não se meta, porque você vai atrapalhar aqueles que estão empolgados em fazer o trabalho de Deus. Então, irmãos, o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós podemos fazer? Qual é o nosso desafio nessa era presente? A nossa geração está passando. A geração anterior cumpriu o seu papel. Deus tem nos dado hoje os privilégios, e nós estamos sendo negligentes. E o que vem depois? Aqueles que virão depois de nós, os nossos filhos, os juniores que saíram agora com o pastor Ricardo, para uma sala especial, eles estão vindo depois de nós. Que tipo de exemplo e de influência eles vão receber de nós? Como nós temos agido e vivido, e como nós temos tratado todos os privilégios
que o Senhor tem nos dado. Se formos negligentes, como nós vamos escapar? Como vamos negligenciar tão grande salvação? Então, irmãos, devemos nos apegar com firmeza ao chamado de Deus, para que não venhamos a naufragar na vida espiritual, número 1, para que não venhamos a fechar os ouvidos aos mandamentos de Deus, número 2, para que não venhamos a ignorar os privilégios da nova aliança, número 3, e para que não venhamos desprezar a obra do Espírito Santo, versículo 4, diz, dando testemunho, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O testemunho quem dá é Deus. E Deus fez isso de duas formas. Primeiramente, quando o Senhor Jesus chega, anunciando o reino de Deus, a mensagem do Evangelho, e os discípulos e profetas e apóstolos têm a missão de levar essa mensagem adiante. Deus vai confirmando essa mensagem através de milagres, de sinais e de muitos prodígios. Por isso que na época de Jesus, nós vamos encontrar na palavra de Deus o registro desses milagres, e muitas pessoas estão querendo trazer para hoje a realização desses milagres como se isso fosse contínuo, progressivo, necessário ao papel da igreja. Como se aqueles milagres fossem maiores do que o milagre que Deus está fazendo hoje. O milagre que Deus está fazendo hoje é muito maior do que aqueles milagres. E uma outra coisa importante, aqueles milagres ali não convenciam as pessoas de seus pecados. O fato de ver milagres não garante a salvação de ninguém. As pessoas não passam a crer mais pelo fato de ver milagres. Absolutamente. Exemplo disso na Bíblia, a congregação de Israel no deserto. Aquele povo via milagres? Sim ou não? Milagres pequenos ou grandes? Grandes milagres. No deserto, Deus providenciava água para o povo. No deserto, o maná do céu para o povo. Estava escuro à noite, a sarça estava lá, alumiando o caminho. Não tem saída, o mar está diante de nós. O Senhor abre o mar para o povo passar. O povo se tornou mais santo? O povo se tornou mais obediente? Foi o contrário. Porque a razão pela qual aquele povo não entrou no descanso de Deus, na terra prometida, toda aquela geração morreu no deserto, foi incredulidade, falta de confiança, falta de fé. Então os milagres, quando Jesus chega fazendo milagres, não é com o propósito de salvar ou de convencer, mas é de autenticar, para mostrar, olha, isso aqui é de Deus. Chegou uma nova era, chegou um novo tempo, chegou um novo reino, a revelação completa de Deus chegou. Eu estou confirmando por meio de milagres tudo aquilo que Deus está fazendo através de Jesus. Então, aquela época foi importante, mas os milagres de hoje são muito maiores. A obra do Espírito Santo, que o verso 4 aqui diz que Deus distribui segundo a sua vontade. O Espírito Santo de Deus veio, Ele está agindo, e o que Ele faz hoje é muito maior do que os milagres que aquelas pessoas viram. Ele transforma o coração, Ele ilumina a mente, Ele muda a maneira de pensar, Ele muda a maneira de viver. O que é que pode fazer isso, se não o poder de Deus? Tem milagre maior do que esse? Aquele exemplo que nós ouvimos ontem, o que é que faz um general, um homem perverso, que tinha prazer em matar, agora ele passa para o outro lado e passa a defender a mensagem de amor, a nova maneira de pensar. O milagre do Espírito Santo. O privilégio, irmãos, que você tem hoje é muito maior do que o poder deles de fazerem sinais, milagres e maravilhas. Você foi revestido do poder de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8. Porque o Espírito Santo desceu sobre vós, e você tem o poder de testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. Esse é o maior milagre. Esse é o maior privilégio
é muito mais completo, é superior, é melhor ao que eles tinham. Mas como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? O que você tem feito com os privilégios que Deus tem te dado? Como você tem vivido? O que você tem feito com o seu tempo, com o seu dinheiro, com os seus dons e talentos? As portas estão abertas, a oportunidade está aí. O que temos feito? Não escaparemos da punição divina se negligenciarmos essa grande salvação que Deus entregou a você, que Deus entregou a nós como igreja. A grande salvação, nós não podemos deixá-la trancada aqui nessas quatro paredes. Essa grande salvação precisa sair. Se você não vai, você pode mandar, mas você pode ser um instrumento. Você pode ouvir o chamado e entender que Deus espera algo de você. Amém? Vamos orar. Amado Pai, nós agradecemos, Senhor, pelo privilégio e a grande salvação que o Senhor tem confiado a nós. Muito obrigado, Deus, porque nós temos em mãos Tua Santa Palavra e nós temos muitos recursos e meios para proclamar a grande salvação. Perdoe, ó Pai, a nossa omissão e negligência. Perdoe muitas vezes a nossa apatia e comodismo. Mexa, Senhor, em nossos corações, para que possamos nos apegar com firmeza ao chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Entregamos em Tuas mãos. Pedimos que o Senhor nos ajude a termos uma vida de fidelidade, de compromisso com o Senhor. Nos ajude a contemplar as maravilhas que o Senhor tem confiado a nós e a entender que o Senhor tem sido bondoso. Muito obrigado, Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.